Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui comigo neste canal. Esse vídeo ele é uma sequência do vídeo anterior em que eu falo do arrebatamento como redenção. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço que você assista, porque vai te ajudar a aprofundar o que eu apresento segundo a palavra, segundo até mesmo o original grego, o que é redenção, né? É quando alguém vem resgatar, buscar a figura até de um sequestro, como eu usei na semana passada, alguém ser liberto de um cativeiro, né? Para a liberdade plena. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres, né? E esta é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, libertação, liberdade para sermos servos do Senhor, porque fomos comprados por um alto preço. Hoje eu quero falar um pouco, então, sobre essa questão do papel do Espírito Santo no resgate, porque essa é uma verdade muito importante que eu vejo ser pouco enfatizada e eu quero destacar aqui para a sua meditação e para a sua reflexão. O texto de fundamento que eu uso é o texto de Efésios 4:30, em que o apóstolo Paulo ele nos fala para nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então nós temos um selo do Espírito Santo para a redenção, para o dia da redenção. Eu falei para vocês, a redenção então será um dia, um evento em que o Senhor vai reunir todos os que são dele, vai resgatar todos os que são dele e vai tirar do planeta em um momento. Os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos são levados. E esse momento ele é marcante na história da humanidade, porque é o dia da redenção, é o dia em que o Senhor toma aqueles que são dele, em que o selo que estava ali garantindo como um penhor, a palavra de Deus nos fala do Espírito Santo como um penhor, não é? Como uma garantia do preço que já foi pago para retirar o que é por direito do Senhor, né? Esta marca, ela é fundamental. E eu quero associar esse texto com o texto de Romanos 8:23, em que não somente nela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. De alguma maneira e por algum motivo, o nosso corpo, este corpo que é pó e volta ao pó, ele precisa ser resgatado, ele precisa então ser transformado. O mortal se reveste da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Então veja que de alguma maneira, quando os mortos em Cristo ressuscitam, mesmo aqueles que morreram há centenas de anos, milhares de anos, há uma necessidade de buscar esta identidade no pó, onde está o seu corpo, de alguma maneira, o registro do corpo físico para ser então ressuscitado e transformado no corpo glorioso, aquele corpo da eternidade que nós teremos semelhante ao corpo de Cristo. Então é interessante pensar exatamente nisso, nós gememos aguardando. É complicado muitas vezes viver nesse mundo, viver nesse sistema, nós aguardamos ser libertos desta escravidão deste corpo que nos limita, nos prende, não é? Porque na verdade é um tipo de um cativeiro também. Nós podemos aparentemente, na nossa maneira de pensar, ir muito além do que este corpo físico permite, porque esse é o corpo do pecado, esse é o corpo corruptível que vai ser morto e vai ser transformado naquele dia. E a palavra de Deus nos diz também, então, o texto que eu li no vídeo passado, Efésios 1, 13 e 14, acerca de que nós, então, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, justamente como eu disse, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então veja, o Senhor nos fala que nós então estamos gemendo, aguardando ser libertos até a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo é o penhor até o resgate. E Paulo nos fala para nós não entristecermos o Espírito Santo. E isso é muito sério, porque na minha maneira de entender, estar sensíveis ao Espírito Santo à luz desses textos me parece fundamental para o arrebatamento, para sermos livrados de todas essas coisas que virão, de sermos tomados pelo Senhor no dia que Ele vem buscar o que é dele e Ele vem então nos redimir. O Redentor vive, né? O nosso Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero associar esses textos, então, com um texto que eu já tratei aqui algumas vezes e que é um que me incomoda profundamente, que é a parábola das virgens, das 10 virgens que nós encontramos em Mateus 25, de versículos 6 e 7. E a palavra de Deus nos diz, então, que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saía ao seu encontro, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, pois os da nossa lâmpada, as nossas lâmpadas estão se apagando.
Diante desta possibilidade de entristecer o Espírito Santo de Deus, em outro texto, de extinguir o Espírito Santo de Deus, as virgens nécias que não praticaram a sabedoria do Senhor, a comunhão com o Senhor, a vida espiritual, para ter azeite do Espírito Santo nas suas lâmpadas. Vejam, as 10 são virgens, as 10 têm lâmpada, as 10 têm azeite, as sábias continuam tendo azeite e das nécias o azeite está acabando e a lâmpada está apagando. Diante desse texto de Paulo, falando de extinguir o Espírito Santo, no outro texto que eu vou marcar na descrição do vídeo, mas de aqui entristecer o Espírito Santo, então o Espírito Santo diminui a sua ação, diminui a sua intensidade, o Espírito Santo é sensível e nós precisamos justamente trazê-lo para fluir na nossa vida, rios de águas vivas fluírem do nosso interior, o Espírito Santo de Deus se move em nós, mas quando nós não o buscamos, quando nós não damos lugar, quando nós entristecemos o Espírito Santo, a impressão que me dá na vida diária é que os crentes ficam meio que insensíveis à direção do Espírito Santo para a vida, ficam sem revelação do Espírito Santo para a vida diária, ficam vivendo quase que em um voo cego, como se fosse na vida cristã, sem referências. A palavra não é avivada, a compreensão do mundo espiritual fica embotada e, neste caso, são mais vulneráveis para as sutilezas das trevas, para caírem em pecados, para naufragarem na fé. E essa é uma tristeza, uma tragédia na vida cristã. Mas agora, quando nós fazemos isso para os últimos dias, eu fico pensando se com esse texto não significa também que não terão revelação acerca do momento do arrebatamento, não estarão preparados para o arrebatamento. Será que não serão livrados de todas as coisas que virão? Será que porque não vivem pela fé, não vivem cheios do Espírito, não terão revelação suficiente para compreender o momento e o avançado da hora? Eu não posso afirmar categoricamente que isso é verdade, mas eu posso pelo menos lançar uma dúvida importante para que crentes sinceros entendam a importância de estarem cheios do Espírito Santo, de não entristecerem o Espírito, de estarem sensíveis à sua voz e de buscarem com diligência, estar em comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a palavra, é o Espírito Santo que nos revela nosso pecado, é o Espírito Santo que nos revela e nos traz à memória as palavras de Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Então, um crente que não anda no Espírito, será que ele vai estar arriscado a ser das virgens tolas, as quais saíram tentando buscar o Espírito Santo em algum lugar para ter azeite nas lâmpadas e quando voltaram, a porta já estava fechada e as bodas já tinham dado início? Pense nisso com muito carinho, com muito cuidado. Permita que essa dúvida aqueça o seu coração para a importância de andar no Espírito, de estar cheio do Espírito Santo, de estar sensível à sua voz para conduzir a sua vida nesses dias e nesse tempo tão complexo em que vivemos. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração pelo seu Espírito Santo, que revela sempre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.